Qual o risco que todo produtor rural está correndo que o empresário urbano não precisa se preocupar? Bom, meus protegidos e protegidas desse Brasil, estou fazendo aqui mais um vídeo para informar vocês sobre como proteger os bens e pagar menos impostos. E no vídeo de hoje eu quero tocar nesse assunto que é muito importante. É claro que o que eu vou comentar aqui não é regra, mas é o que acontece na maioria dos casos. E o produtor rural precisa estar muito ligado para a proteção de bens, que ele, na maioria das vezes, não tem orientação para proteger os bens, mas quem é empresário já tem uma determinada proteção desde o início. Bom, vou explicar aqui para vocês entenderem certinho. Basicamente, o empresário, se você quer abrir uma empresa, né? Você está na cidade, você está começando um trabalho, você quer começar a regularizar esse trabalho. A primeira coisa que você faz é o quê? Abrir um CNPJ para essa empresa. Automaticamente, tudo que você faz no nome dessa empresa vai para o CNPJ, sai do seu CPF, desvincula com o seu CPF. E ainda mais, a maioria dessas atividades, elas são exercidas através de uma limitada, que já faz com que limite essa relação empresarial com os bens pessoais. Então já tem aí uma determinada proteção. A partir do momento que você começa a exercer suas atividades em um CNPJ, já não vincula mais diretamente com o seu CPF, com o que você tem no seu CPF. Claro que pode haver a desconsideração da personalidade jurídica, a gente sabe que isso é muito comum, mas isso é uma exceção à regra, porque a regra é que há limitação. Quando são atividades de maior porte, como tem mais risco, aí sim é importante fazer uma holding para colocar os bens que estão no CPF, para você proteger mais, dificultar o acesso, mas de regra essa limitação já consegue fazer com que você não tenha relação com isso. Agora o produtor rural, quando ele quer começar a faturar os grãos dele, ele não abre um CNPJ, ele fatura no CPF, exatamente, no mesmo lugar onde ele tem a titularidade das terras, da propriedade dele. Então ele está faturando, ele está exercendo a atividade de risco, a atividade econômica, diretamente na mesma titularidade que é dona das terras, o que não acontece com o empresário urbano. Empresa é uma coisa e vida pessoal é outra. Agora, pro produtor rural, tudo está no mesmo lugar. Empresarial e pessoal estão todos no CPF. Então, o que é o ideal? O que os produtores rurais eles precisam começar a fazer? Dividir isso daí. Ou colocar as terras em um CNPJ e tributar a atividade econômica, a atividade de risco no CPF, separando assim a propriedade rural, a titularidade dos bens dele, está separando da titularidade da atividade econômica, isso já vai gerar uma proteção. E é até engraçado, porque no caso do produtor rural vai ser o contrário. O empresário, ele tem a empresa no CNPJ e tem os imóveis no CPF. O ideal é que ele tenha a empresa em um CNPJ e os imóveis em outro CNPJ, mas vamos colocar aqui os casos mais comuns. Agora, o produtor rural, para ele proteger, ele tem que fazer o inverso, ele tem que colocar os bens dele em um CNPJ. Por quê? Nem sempre passar a atividade rural para um CNPJ vai ser tributariamente vantajoso. Às vezes ele permanecer tributando tudo na pessoa física vai ser muito interessante para ele, ele deve continuar fazendo tudo na pessoa física, tributando e faturando na pessoa física. Só que aí a gente também pode entrar num outro detalhe. Muitas vezes o produtor, a gente sabe disso, começa a fazer notas para ter muitas despesas, ver que vai começar a sobrar um lucro no final do ano, começa a gastar, investir na fazenda que nem um louco para não sobrar nada, para não tributar, para não pagar imposto. Porque sabe que se sobrar alguma coisa ali no final do ano, ele vai pagar um imposto muito alto sobre aquela renda. Porém, se você regularizar certinho toda a sua atividade e fizer um balanço contábil, talvez você veja que seja mais interessante começar a tributar na pessoa jurídica. Se você não fizesse essas manobras para tentar colocar vários gastos, várias despesas ali na sua atividade, você ia ver que se você fizesse do fluxo natural, você veria que tributar em uma pessoa jurídica às vezes seria muito mais vantajoso. Então, o que a gente pode fazer? Dá para fazer um estudo tributário e às vezes para o produtor rural vai ficar interessante colocar imóveis e atividade econômica tudo no CNPJ e nada no CPF dele. Então, esse é um sistema ideal. Você sempre saber se vai compensar mais pessoa jurídica ou se vai compensar mais você fazer na pessoa
física. Então, toda essa comparação que a gente está fazendo, basicamente, no final das contas, se trata de proteção de bens. Você está dividindo do seu CPF com o seu CNPJ, separando da sua atividade de risco. E no caso do produtor rural ainda, a gente pode colocar a atividade dele num CNPJ e os imóveis em outro CNPJ. Como eu sempre falo, dividir em caixinhas. Quando você começa a dividir as coisas em caixinhas diferentes, o problema de um não atinge o outro. E outra coisa muito importante, a gente sabe que a fiscalização em cima da contabilidade de produtores rurais cada vez é mais forte. Então a gente tem a Operação Declara Grãos, que já pegou e autuou, deu multa para vários produtores rurais por essa questão de emissão de nota que não existe, de gastos que não existem. Então é muito importante fazer todo esse estudo para que vocês consigam proteger os bens e pagar menos impostos. E lembrando, claro, mas Giovana, onde que é esse lugar aí que você está falando que eu vou colocar meus bens? Que CNPJ é esse que eu vou colocar meus bens? É uma holding, como eu sempre explico aqui. A holding, ela vai ser aí um CNPJ que vai ter atividade de participações societárias, seja em imóveis ou em outras empresas. Isso faz com que você tenha uma empresa que ela não exerça atividade econômica, que ela não esteja envolvida em nenhuma atividade de risco. Ela só precisa ser dona de imóveis ou ser dona de outras empresas. E por isso que você consegue exercer uma proteção através dela, e não só a proteção, mas também a sucessão através da holding, enfim, vários outros benefícios. Então, o recado final é, se você é produtor rural, tá na hora de você tirar o seu patrimônio do seu CPF e ainda, talvez, tirar até a sua atividade rural do seu CPF e começar a fazer tudo através de um CNPJ, assim como os empresários da cidade fazem. Bom, é isso. Se você gostou do vídeo, comenta aqui, por favor, deixa um joinha, um like se você gosta desse tipo de conteúdo para que a gente consiga produzir mais. Se você tiver alguma dúvida, pode nos chamar em qualquer rede social, aqui embaixo tem todos os links. Um abraço e até o próximo vídeo.